Evangelho de Mateus, capítulo 12, versos 22 a 32, onde lemos assim: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém fala contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Meus irmãos e irmãs, o Deus revelado nas Escrituras é Deus bondoso, Deus longânime, Deus misericordioso. O Deus da Bíblia é um Deus perdoador, é o Deus que perdoa os pecados. Uma infinidade de passagens bíblicas revelam com a mais absoluta clareza essa característica, essa peculiaridade do caráter do Deus que nós adoramos e servimos. Apenas para relembrar algumas passagens aos irmãos, lemos no Salmo 85, versículo 5, o salmista dizendo: Pois tu, Senhor, é Deus, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Um pouco adiante, no Salmo de número 103, no versículo 3, o salmista declara: Ele, Deus, é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. E em Daniel, no capítulo 9, no versículo 9, lemos Daniel dizendo: Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. E em 1 João, na primeira carta de João, uma passagem bem conhecida nossa, logo no capítulo 1, no versículo 9, nós lemos que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E, portanto, não é de estranhar
que quando o Senhor Jesus estava sendo crucificado, traído e morto, ele tenha orado a Deus, como lemos em Lucas, no capítulo 23, no versículo 34, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Talvez não haja outra característica do caráter de Deus mais proeminente na Bíblia, exatamente do que essa disposição graciosa, misericordiosa, para perdoar as nossas iniquidades, as nossas transgressões, os nossos pecados. Esse é o Deus que a Bíblia revela. E a passagem que temos a considerar hoje à noite ressalta exatamente esse aspecto, ou essa característica do ser, do caráter de Deus, um Deus que perdoa os pecados. Apesar da referência nessa passagem ao assim chamada blasfêmia contra o Espírito, conhecida como o pecado sem perdão, o pecado que não tem perdão, a ênfase dessa passagem está exatamente na disposição benéfica de Deus, graciosa de Deus, misericordiosa do Senhor para perdoar os nossos pecados. A ênfase da passagem não se encontra na pessoa que aqui é curada, não se encontra na cura em si, ou na maneira como a cura foi realizada, mas se encontra na reação ou nas reações das pessoas presentes e, particularmente, na disposição graciosa de Deus para perdoar os nossos pecados. Os irmãos que têm acompanhado a exposição do Evangelho de Mateus, que penso que há quase 2 anos, talvez, estamos fazendo, sabem que nós estamos estudando a seção que começa no capítulo 11 e termina no capítulo 12, e Mateus agrupa e registra várias reações negativas ao ministério do Senhor Jesus Cristo. Estivemos aqui considerando a dúvida de João Batista, a insatisfação e incredulidade do povo da aliança, a impenitência das cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, a acusação dos fariseus e a conspiração dos fariseus e dos herodianos com o propósito mesmo de tirar a vida do Senhor Jesus Cristo. E no domingo passado, estivemos aqui juntos considerando a passagem que o presbítero Jonas leu há pouco, a meu pedido, em que encontramos um oásis de esperança num deserto de incredulidade, de rejeição e de hostilidade crescentes contra o Senhor Jesus Cristo. Estivemos aqui considerando essa passagem, versos 15 ao versículo 21, sobre o tema o servo amado de Deus, a esperança das nações. E vimos como Jesus, nessa passagem, se retira do meio daquele povo hostil para com ele. Vimos como ele continuou a realizar as suas curas, os seus milagres, a sua advertência com relação a que as pessoas não expusessem a publicidade, porque ainda não era chegada a sua hora, e a observação de Mateus acerca do cumprimento da profecia de Isaías, revelando muito acerca da pessoa e da obra do nosso Salvador. E na passagem que hoje temos diante de nós, encontramos outra nota encorajadora, em meio à admiração da multidão e à crescente hostilidade dos fariseus, bem como uma seríssima advertência contra a incredulidade obstinada de corações endurecidos, para os quais nenhuma evidência é suficiente
da divindade do nosso Salvador. Então eu convido os irmãos a considerarem, a refletirem, a meditarem sobre essa passagem, sobre o tema, o Deus que perdoa pecados. Mas se colocássemos de outro lado, o pecado contra o Espírito Santo de Deus, ou o pecado que não tem perdão. Porque se por um lado encontramos nessa passagem esse seríssimo alerta contra o pecado que não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito, por outro lado, a passagem enfatiza mais ainda a disposição de Deus para perdoar todo tipo, toda sorte de pecados, desde que os pecadores se arrependam dos seus pecados e se confiem a Cristo como o seu Salvador. E chamo a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, para os versículos 22 a 24. Mantenha a sua Bíblia aberta e verifique nesses versículos, primeiro, a cura e as reações, a dupla reação que a cura registrada aqui por Mateus suscitou nos presentes. Com relação à cura, no versículo 22, trata-se da cura de uma situação terrível, meus irmãos, terrível. Não é fácil a situação de uma pessoa cega, que não pode enxergar, não pode ver, e não é fácil a condição de uma pessoa muda, que não pode falar e que normalmente não pode falar porque não pode ouvir. Mas é exponencialmente mais terrível, mais grave, mais séria, mais difícil a situação daquela pessoa em que essas duas deficiências se encontram. Porque elas ficam sem se comunicar, sem praticamente ter acesso, sem poder ouvir, sem poder ver e sem poder falar, numa situação muito, muito difícil. E é esse tipo de cura que o Senhor Jesus realiza aqui, uma cura estupenda, uma cura fenomenal. Mas certamente o Senhor Jesus já tinha realizado centenas, como temos visto aqui, provavelmente, sem exagero, milhares de curas, e muito provavelmente outras curas semelhantes a essa que nós encontramos aqui registrada. Tanto é que Mateus não se preocupa em oferecer detalhes sobre a cura aqui realizada. Ele diz apenas que lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo imediatamente a falar e a ver. Porque Jesus tinha, como ser divino, autenticado através dos sinais, dessas curas, desses prodígios que ele realizava, que ele era de fato o Filho de Deus, o Messias prometido, o Salvador do mundo, a esperança das nações. Portanto, nada é dito aqui acerca de como o deficiente reagiu, nada é dito sobre isso, nem antes, nem durante a cura, nem depois da cura. Nada é dito acerca da maneira como o Senhor Jesus curou em outras ocasiões, em registros de outras curas. Nós vemos que às vezes Jesus tocava, às vezes Jesus dizia uma palavra, uma ordem, alguma coisa assim, mas aqui não lemos absolutamente nada, exatamente porque a ênfase não se encontra tanto, que Mateus quer dar, não é tanto na cura que Jesus realiza, e sequer na condição difícil e terrível em que aquele homem se encontrava. O versículo 22, Mateus faz referência à admiração e a uma pergunta que as pessoas presentes fizeram. E toda a multidão se admirava, diz Mateus, e dizia: é este, porventura, o Filho de Deus? Mais uma vez, apesar das dezenas, centenas, milhares de sinais e prodígios que Jesus vinha realizando, as multidões ali presentes não puderam senão ficar admiradas diante da autoridade e do poder daqueles que, com a maior facilidade, podia restaurar a fala a um mudo e a vista a um cego. Mas diz o texto que aquelas pessoas ali presentes
admiradas, diziam: é este, porventura, o filho de Davi? A nossa tradução, e inclui aqui a palavra porventura, dá bem a ideia, transmite bem a ideia que o texto, a forma da construção da pergunta original na língua grega, quer dizer, é um tipo de pergunta que espera uma resposta negativa. Na verdade, a multidão estava ali como que dizendo: não é possível, será que é esse o filho de Davi? Mas ao mesmo tempo em que a pergunta esperava uma resposta negativa pela incredulidade, ao mesmo tempo indica que aquelas pessoas já estavam considerando essa possibilidade. A possibilidade, surpreendente para eles, de que aquele homem, aquele filho de carpinteiro, aquele Jesus de Nazaré, fosse de fato o herdeiro do trono de Davi, fosse o filho de Davi, fosse o Messias prometido, o Salvador de Israel. E foi exatamente a cogitação dessa possibilidade que os fariseus não podiam admitir. E logo no verso 24, nós lemos que os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Eles simplesmente não podiam admitir a possibilidade, a sugestão sequer, que aquele que contrariava as tradições judaicas, as tradições dos anciãos, tão prezadas e tão amadas pelos fariseus, fosse de fato o Messias prometido, o filho de Davi. Mas como eles não podiam de forma alguma negar as evidências abundantes do seu poder, a genuinidade das curas que Jesus vinha realizando, eles só tinham duas alternativas: ou reconheciam que esse era de fato o Messias prometido, ou então eles teriam que atribuir a outra origem, a outra força, a outro poder, as curas e os sinais e os prodígios que Jesus vinha realizando. E por causa da dureza do coração daqueles fariseus, apesar de terem presenciado um número enorme de manifestações, as mais abundantes possíveis, do poder, da divindade, da autoridade, da genuinidade dos sinais e dos prodígios que Jesus vinha realizando, meus irmãos e irmãs, eles preferiram atribuir aqueles milagres a Satanás, a Beelzebu, que era considerado o príncipe dos demônios, ao diabo. E a aplicação que nós podemos, assim de forma imediata, extrair desses primeiros versículos, é exatamente que o maior impedimento contra a fé genuína não reside na falta de evidência, mas exatamente na dureza dos corações incrédulos e no amor que eles têm ao pecado. As evidências eram mais do que abundantes. Eles não estavam negando a genuinidade dos milagres que Jesus vinha realizando. Eles já tinham presenciado muitos desses milagres. Não apenas esse, a cura do homem com a mão ressequida, enfim, um número enorme de milagres que nós mesmos já tivemos a oportunidade de considerar e refletir sobre eles. Portanto, não podendo negar isso, mas por causa da dureza do coração, da incredulidade do coração, da obstinação do coração, apesar de todo o conhecimento e das evidências mais do que abundantes e contundentes de que se tratava do Filho de Deus, o Messias prometido, eles preferiram atribuir aqueles sinais e milagres ao príncipe deste século, a Satanás, a Beelzebu, o principal dos demônios. Nos versículos seguintes, os irmãos podem observar, versículo 25 até o verso de número 30, o Senhor Jesus responde a essa insinuação iníqua dos fariseus.
ele argumenta e objeta aquela sugestão de que Jesus estava expulsando demônios de forma genuína e verdadeira. Eles não questionavam isso, mas pelo poder de Beelzebu, pelo poder do diabo. E Jesus faz isso, primeiro, sugerindo que a sugestão dos fariseus, a acusação dos fariseus, era completamente absurda, ilógica, sem sentido. Não fazia sentido de forma alguma, era absolutamente irracional. Satanás é ímpio, mas não é estúpido, ao ponto de utilizar-se de alguém para expulsar os demônios que ele mesmo, que eram agentes dele mesmo para a perdição e para a condenação dos homens. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, observem, versículos 25 e 26, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? É uma sugestão absurda. A acusação de que o próprio Satanás enviava demônios que tomavam posse do corpo das pessoas e que o próprio Satanás estaria utilizando-se de Jesus como um agente dele para expulsar os próprios demônios que Satanás havia enviado para tomar conta e oprimir aquelas pessoas. Evidentemente, isso era absolutamente ilógico, não fazia sentido, era absurda essa sugestão, e Jesus argumenta exatamente nesse sentido. Mas ele continua, e no verso seguinte, o versículo 27, ele argumenta que, além de absurda a sugestão dos fariseus, ilógica e sem sentido, tratava-se também de uma sugestão preconceituosa, tendenciosa, parcial. Ele diz: se eu expulso demônios por Beelzebu, afinal, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Jesus está dizendo, ora, entre vocês mesmos, os judeus mesmos, haviam aqueles que eram judeus exorcistas, que expulsavam demônios. Eu não vou ler agora, mas se os irmãos lerem Atos, no capítulo 19, versículos 13 e 14, lerão sobre 7 filhos do sacerdote Seva, que eram judeus exorcistas. Pelo menos eles se chamavam de judeus exorcistas. Jesus não está entrando aqui no mérito da genuinidade daqueles que reivindicavam ter poder para exercer, para exorcitar pessoas. O que Jesus está dizendo aqui é que, se ele estava sendo chamado, considerado um agente de Satanás, porque ele estava expulsando demônios, então aqueles dentre eles que exerciam essa atividade também seriam agentes de Satanás. E aí Jesus está como que convocando essas pessoas a serem juízes desses judeus, desses fariseus, que o estavam acusando de expelir demônio, não pela ação, pelo poder do Espírito Santo de Deus, mas pelo poder do príncipe dos demônios, pelo poder de Satanás. E então Jesus apresenta a verdade da situação, a verdade lógica mesmo para aquilo que ele vinha fazendo, contrariando assim a sugestão dos fariseus. Isso no versículos 28 e 29. Ele diz: se porém eu expulso demônios, observe, pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? E Jesus está dizendo, em outras palavras, irmãos e irmãs, claro que o que vocês estão dizendo não é verdade, não procede. Não tem sentido que eu esteja expelindo demônios como se fosse eu mesmo um agente de demônios. Isso não faz sentido. A realidade é que, se eu, pelo Espírito Santo de Deus, estou, como de fato estou, expelindo demônios nessa proporção, dessa maneira, como vocês têm presenciado, isso tem um significado.
É porque eu sou o Messias prometido. Eu sou o Salvador do mundo. É porque o reino de Deus está sendo inaugurado. É porque aquele dia prometido no Antigo Testamento já começou. É porque a nova dispensação do Evangelho e da graça está sendo inaugurada com o irrompimento do poder de Deus no seu Filho, operando e agindo contra principados e potestades, contra demônios e contra poderes espirituais, forças espirituais do mal. Jesus usa como uma ilustração e uma figura, olha, se um ladrão vem e quer saltear uma casa de uma pessoa forte e valente, ele, a primeira coisa que tem que fazer é dominar aquela pessoa, é despojar aquela pessoa das suas armas, para então lhe saquear a casa. E Jesus disse, é isso que eu estou fazendo. Na verdade, eu não sou um agente de Satanás, eu sou um oponente de Satanás. E eu estou aqui e vim exatamente o que estou fazendo, o que vocês estão presenciando. Quando eu estou expelindo os demônios, vocês estão presenciando o triunfo do reino de Deus contra o império das trevas. Vocês estão presenciando obras que atestam a vinda do reino, a chegada do reino. Vocês estão presenciando aquele que é o mais valente de todos, na linguagem do livro de Apocalipse, amarrar Satanás, impedir o seu livre curso e ação entre as nações. Jesus ali, através da sua vitória contra as tentações do diabo no deserto, através desses atos de exorcismo, dessas expulsões de demônios, e especialmente Jesus triunfaria de principados e potestades, morrendo e derramando o seu sangue redentor, expiador, salvador, na cruz do Calvário. Este é o argumento de Jesus aqui. Não, vocês não estão certos. Não, eu não estou aqui, seria absurdo eu estar expelindo demônios pelo poder de demônios. Seria absurda a sugestão de que Satanás, por mais iníquo e ímpio que seja, estivesse lutando contra si próprio e contra o seu próprio reino. Não, é porque o reino de Deus é chegado. E a hora do triunfo sobre as forças espirituais do mal é vinda. E é isso, exatamente isso, que vocês estão presenciando pela ação e pelo poder do Espírito Santo através das obras libertadoras do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 30, o Senhor Jesus mesmo aplica essa situação toda, revertendo o raciocínio distorcido dos fariseus contra os próprios fariseus e, quem sabe, provavelmente contra aquelas multidões indecisas que viam que tudo indicava para o fato de que aquele era de fato o filho de Davi. Entretanto, eles não o reconheciam como tal. O que Jesus diz nesse versículo de número 30, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha, é que o correto não é como os fariseus estavam sugerindo, que quem não se une a nós e rejeita as nossas tradições é agente de Satanás. Essa era a sugestão dos fariseus. E Jesus reverte esse argumento e na realidade diz, quem não vem a mim, sim, é que é um agente do império das trevas. Provavelmente se referindo, como eu disse, não apenas aos fariseus, e à oposição e à hostilidade crescente que eles estavam manifestando contra as obras de Jesus, mas provavelmente até contra aquela multidão que admirada dizia, é esse porventura o filho de Davi? E nada mudava, e continuavam na mesma situação, com a mesma disposição e a mesma atitude, como se fosse possível permanecer sem hostilidade contra Jesus, mas ao mesmo tempo sem se confiar a Ele como seu Salvador, reconhecendo-o como o Messias prometido. Não há coluna do meio no reino de Deus. Quem comigo não ajunta, espalha, de Jesus.
A verdade não é que quem não anda conforme as tradições dos fariseus é um agente de Satanás. A verdade é que quem não se une ao reino de Deus e não segue a Cristo e não o reconhece como o Messias prometido através dos seus sinais, portentos e milagres, esse sim é que é um agente do império das trevas. Milita, na realidade, contra o reino de Deus. Mas então, irmãos, chegamos nesses versículos finais, versos 31 e 32, considerados versículos de difícil interpretação. Após a cura e as reações que Mateus registra e as argumentações do Senhor Jesus Cristo, ele registra também essa declaração final do Senhor Jesus Cristo acerca do pecado contra o Espírito, dizendo, quando Jesus diz, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. E nessa passagem, nessa declaração final, nós temos não apenas essa advertência com relação à blasfêmia, ao pecado contra o Espírito Santo, mas nós temos também a indicação claríssima da oferta de pleno perdão disponível para todos os pecadores arrependidos, independentemente da gravidade dos pecados que eles cometem. Porque Jesus diz primeiro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. E a Bíblia deixa isso absolutamente claro. E numa passagem considerada difícil como essa, nós não podemos jamais interpretá-la a não ser à luz do ensino bíblico como um todo. E a Bíblia deixa perfeitamente claro que todo tipo de pecado pode ser perdoado. Pensem em Davi. Pensem no adultério de Davi. Pensem no homicídio traiçoeiro, covarde que Davi cometeu. Pensem na atitude de Paulo, aquele perseguidor da igreja, blasfemo. Imaginem nos pecados que Paulo cometeu contra Cristo, contra a sua igreja. Imaginem a atitude de Pedro, sua fraqueza, sua negação de Cristo, sua blasfêmia mesmo. Imaginem, meus irmãos, todos esses pecados que nós encontramos registrados na Bíblia, que foram graciosa e misericordiosamente perdoados. Nós nem precisamos recorrer às Escrituras. Nós conhecemos da nossa própria história, a nossa própria natureza corrompida, os nossos próprios pecados, e quão gracioso e misericordioso Deus foi em nos perdoar as nossas iniquidades e nos perdoar os nossos pecados, porque Deus é Deus perdoador. Mesmo aqueles que estavam traindo posteriormente ali e matando na cruz, a oração de Jesus é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, meus irmãos, nós não podemos perder de vista, numa passagem como essa verdade bíblica tão abundante. Por isso introduzi a mensagem lendo uma série de passagens bíblicas nesse sentido, em que, com relação ao fato de que o Senhor Deus é gracioso, é misericordioso, é longânime, Ele é um Deus perdoador. E não há absolutamente nenhum tipo de pecado que o ser humano naturalmente possa cometer que não possa alcançar o perdão da parte de Deus, desde que ele se arrependa da sua iniquidade, do seu pecado, e venha a Cristo e se confie a Ele como seu Salvador e como seu Redentor. Mas se por um lado essa passagem final, essa declaração final, ressalta o perdão abundante disponível em Cristo para todos os pecadores arrependidos, independentemente da gravidade do pecado que eles cometem, essa declaração faz referência a um tipo específico de perdão, de pecado.
para o qual não tem perdão. Pleno perdão para pecadores arrependidos, volto a dizer, independentemente do pecado que eles tenham cometido. Entretanto, condenação eterna irreversível para pecadores obstinados e endurecidos no seu coração, os quais, é preciso acrescentar, tendo sido expostos às mais abundantes evidências da divindade de Cristo e compreendido o Evangelho, ainda assim rejeitam obstinadamente a Cristo, ainda atribuindo a sua obra redentora e salvadora, libertadora, pelo Espírito Santo de Deus, a ação demoníaca do príncipe dos demônios, do principal dos demônios. Meus irmãos, o contexto em que essa passagem se encontra indica como é que ela deve ser interpretada. E quando nós observamos o contexto, o que é que nós verificamos? Nós verificamos essa crescente objeção e hostilidade desse grupo específico de pessoas, os fariseus, que eram aqueles que compreendiam melhor do que qualquer outra pessoa a palavra de Deus, o Antigo Testamento, que eram aquelas pessoas mais espirituais e que estavam tendo esse privilégio e a oportunidade única, preciosa, de serem expostos ao ensino, à pregação do próprio Filho de Deus e de presenciarem os sinais, as maravilhas, os portentos mais extraordinários e absolutamente genuínos. Eles não tinham como contestar as obras que Jesus vinha realizando. Mas são esses, aqueles que estavam negando e atribuindo essa obra redentora e salvadora e libertadora do Espírito Santo de Deus através de Jesus, em Jesus, ao principal dos demônios. Portanto, meus irmãos, o pecado o pecado que não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é um pecado contra a obra iluminadora e convencedora e salvadora do Espírito Santo de Deus. O pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão, é a recusa consciente, deliberada, obstinada, definitiva da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Como esses fariseus, se já não estavam cometendo, à luz dessa advertência de Jesus, estavam nesse caminho. Se eles continuassem nesse caminho, o que eles estavam cometendo era exatamente o pecado contra o Espírito Santo, o pecado que não tem perdão. Mas para tranquilizar e para esclarecer, podemos deixar claro que nem pecadores não convertidos, mas que temem cometer esse pecado ou terem cometido esse pecado, podem ficar absolutamente tranquilos que jamais pecaram o pecado que não tem perdão. Porque aqueles que pecam contra o Espírito Santo, nesse sentido aqui exposto de recusa obstinada, deliberada, determinada e final, diante da compreensão plena e das maiores manifestações da divindade, do poder de Cristo, eles jamais temeriam cometer o pecado que não tem perdão. Eles jamais se entristeceriam ou se preocupariam com isso, nada, porque é exatamente essa rejeição obstinada da obra convencedora, iluminadora, salvadora do Espírito Santo de Deus, atribuindo essa obra a Satanás, que é o pecado da blasfêmia do Espírito, contra o Espírito, o pecado que não tem perdão. Portanto, as pessoas que às vezes temem, pastor, eu não sei, será que porque na minha vida ímpia e iníqua, eu disse tanta coisa e blasfemei contra Deus, contra Cristo,
Filho, contra o Espírito Santo, então será que para mim agora não tem perdão? Que coisa! Eu posso dizer, olha, pode ficar absolutamente tranquilo, porque se você fosse um pecador obstinado, deliberado e final, você jamais estaria preocupado com isso, pelo contrário, você estaria tramando para continuar tramando contra o reino de Deus, se opondo a ele, e não estaria com essa preocupação que você agora manifesta. Isso já deixa claro que você jamais blasfemou nesse sentido de uma expressão como consequência, expressão blasfema, como consequência de uma rejeição determinada, obstinada, deliberada, consciente, final da obra salvadora, iluminadora do Espírito Santo de Deus, por meio da obra salvadora de Cristo. E evidentemente que a mesma coisa é verdadeira com relação aos crentes. Um crente jamais poderá cometer esse pecado sem perdão, porque ele ama seu Senhor, e ele será guardado pelo poder de Deus, o mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, para a salvação que há de ser plenamente revelada no último dia. Há uma outra passagem que normalmente é ligada e deve ser ligada, pelo menos em algum sentido, à passagem que nós estamos considerando, ao pecado que não tem perdão. Ela se encontra em Hebreus, no capítulo 6, versículos 4 a 6, mas me permitam ler antes também, em Hebreus, no capítulo 2, os versículos 3 a 4. Há uma advertência séria nesses versos, Hebreus 2, versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Como escapar se negligenciarmos e ridicularizarmos e blasfemarmos de tão grande salvação manifestada e demonstrada por sinais, prodígios e vários milagres operados pelo Espírito Santo de Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador? E aí o mesmo autor dessa carta, dirigida aos Hebreus, diz assim, no versículo 4, e que podemos aplicar e compreender melhor o significado da blasfêmia do espírito, o pecado que não tem perdão. É impossível, diz o autor da carta, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, se é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Evidentemente que essa passagem não fala acerca da perda da salvação. A Bíblia deixa perfeitamente claro que aqueles que foram justificados pela obra redentora de Cristo jamais poderão perder a salvação. E jamais poderão se encontrar em uma condição em que não há mais possibilidade de esperança para ele. O crente genuíno pode cair, ele pode pecar, mas ele não se enquadra na descrição que nós encontramos aqui. Aqueles que saem do nosso meio, saem de Jesus, da igreja invisível, porque não são dos nossos, porque se fosse, eles não teriam de fato saído, e saíram para que se manifestasse que eles não eram de fato crentes verdadeiros, não eram de fato crentes genuínos. Mas há várias pessoas que, como os fariseus, e como aqueles a quem essa carta aos Hebreus é endereçada, experimentam tantas manifestações da misericórdia, do cuidado e da graça de Deus. São expostos de maneira abundante, constante, contínua, à pregação do Evangelho, ao Espírito Santo de Deus agindo e operando, chamando externamente pela pregação do Evangelho. E que veem e contemplam manifestações contundentes do Espírito Santo de Deus. E ainda assim, eles não se arrependem dos seus pecados. Eles não reconhecem Cristo como seu Salvador. Eles permanecem endurecidos e obstinados no seu coração.
E por mais que eles leiam, por mais que eles ouçam, por maiores que sejam as evidências acerca da genuinidade do Evangelho e do poder e da graça de Deus em Cristo, ainda assim eles dizem não e dizem isso não é obra de Deus e atribuem a seja lá o que for a obra que é genuína do Espírito Santo de Deus. Como? Que esperança? Que tipo de salvação? Que tipo de perdão pode haver para aqueles que endurecem o seu coração e obstinadamente, deliberadamente e de forma definitiva e final, rejeitam a oferta de salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, com todas as evidências que a Bíblia fornece. Não é de estranhar que uma rejeição obstinada e hostil a todas as manifestações da graça e do poder de Deus não tenha a esperança de perdão, uma vez que continua assim indefinidamente. Quero apenas extrair, meus irmãos, enfatizar algumas lições para nós. Estivemos vendo como Mateus registra essa porção, em que poderíamos intitulá-la de o Deus que perdoa os pecados, mas, por outro lado, o pecado contra o Espírito. Também podíamos até chamá-la de é chegado o reino, porque aqui estão as evidências da chegada do reino de Deus, da inauguração do reino de Deus, nessa nova dispensação do Evangelho, com a vinda do seu Filho e com a sua ação contra principados e potestades. Mas, que lições podemos extrair daqui? Primeiro, uma advertência contra a dureza e irracionalidade de corações e mentes endurecidos pela incredulidade. Para esses, nenhuma evidência é capaz de convencê-los do pecado e conduzi-los a Cristo e ao Deus que se revela na Bíblia e a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não adianta. Para algumas pessoas, o coração é tão endurecido que nenhum argumento do mundo poderá convencê-los da sua iniquidade, da sua culpa, do seu pecado e conduzi-los a Cristo como seu Salvador. Todos os milagres, os portentos registrados na Bíblia não são suficientes para fazer com que o coração seja quebrado, a cerviz seja amolecida, e essas pessoas se confiem a Cristo como seu Salvador. Eles amam o seu pecado mais do que a Cristo. Eles podem discernir todas as coisas, não é questão de irracionalidade. O problema não está na irracionalidade da fé cristã. Porque tantos são incrédulos? Porque milhões não se confiam a Cristo como único e suficiente Salvador. Não é que a fé cristã seja irracional. A irracionalidade está, assim, nas mentes e nos corações incrédulos. Porque essas mesmas mentes que não conseguem ver racionalidade na nossa fé cristã, elas são supersticiosas, elas são idólatras, adoram imagens que não falam, que não veem, mas se recusam a adorar o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, conforme se revela na sua palavra. Pessoas eruditas, estudiosas, nas várias áreas do conhecimento humano, se aprofundam nas suas áreas de pesquisa e chegam a compreender mais do que nós a complexidade e a perfeição da criação divina, mas preferem atribuir essa ordem e essa perfeição às forças cegas da natureza e da evolução e não a Deus, ao Deus verdadeiro. Porque a irracionalidade não está na fé cristã, a irracionalidade está na dureza e da incredulidade de corações como esses fariseus, que tendo visto tudo aquilo que eles viram, presenciado tudo o que eles presenciaram, ouvido tudo aquilo que eles ouviram, não tendo mais como objetar, é do demônio, uma vez que não podiam negar a genuinidade do poder que operava em Cristo Jesus.
E assim acontece, meus irmãos e irmãs. Multidões como estas aqui, diante das evidências, perguntam-se admiradas, mas incrédulas: seria mesmo este o Salvador? Seria mesmo esse Jesus que a Bíblia apresenta, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, a única esperança das nações, a única esperança para mim? Mas elas permanecem como se encontram, esquecendo-se do que Jesus alertou: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é contra por mim, é contra mim. Quem não se une a mim, na realidade, esses sim, são agentes de Satanás, embora não sejam hostis. Não há coluna do meio, não há um caminho do meio. E outros, como os fariseus, contrariando todas as evidências, rejeitam de maneira incrédula, endurecida, obstinada e hostil a Cristo, atribuindo as obras que ele realizou ao príncipe dos demônios, a Beelzebu, a Satanás, o inimigo das nossas almas. A realidade, meus irmãos e irmãs, é que o caráter, a pregação e as obras de Cristo atestam que ele era e é não apenas o Messias prometido, o Salvador do mundo, a esperança das nações. As obras de Jesus, os portentos inusitados, os milagres que ele realizou, a sua autoridade nos seus ensinos e na sua pregação, atestam também que é chegado o reino de Deus. Que o dia prometido no Antigo Testamento, da vinda do filho de Davi e do restabelecimento do seu reino, já começou. Esses milagres, essas obras de Jesus atestam que o reino das trevas está sob ataque do Filho de Deus. Aquele que é mais forte do que o valente, está agindo já nesse mundo, está libertando os seus oprimidos, os oprimidos do diabo, e o diabo nada lhes pode fazer para impedir e evitar que o triunfo de Cristo, através da sua igreja, neste mundo, seja consumado. Porque por mais poderoso que seja o diabo e seus demônios, Jesus é aquele que vem e triunfa sobre o valente, que lhe amarra e que lhe despoja os bens, as suas propriedades, como lemos em Apocalipse, no capítulo 20, nos versículos 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançando-o no abismo. Fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Jesus veio a este mundo e os milagres que ele realizou, as obras que ele efetuou, atestam que ele era não apenas o Messias prometido, o Salvador do mundo, a esperança das nações, mas que ele, através dele, da sua pregação, das suas obras, o cumprimento das promessas estava sendo realizado. Jesus estava conquistando o valente, amarrando com a pregação do Evangelho, despindo do seu poder, despojando daqueles que ele havia feito cativos, pelo seu engano, pela sua sedução, e impedindo que ele continuasse a seduzir e enganar as nações pagãs que até então não dispunham do Evangelho, mas que agora passaram a partir de Cristo a dispor do Evangelho e daqueles da igreja que é sal na terra e luz no mundo, coluna e baluarte da verdade. O significado real das obras de Cristo, e especialmente dos milagres, dos portentos e dos exorcismos que ele realizou, é que o reino de Deus está triunfando entre as nações pagãs, que ele está sendo promovido na terra e que está sendo oferecido o perdão por meio da pregação do Evangelho em todas as nações. Quero apenas concluir, meus irmãos e irmãs, lendo 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 a 3, aonde o apóstolo Paulo diz assim:
nós, ministros, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Muitos aqui, alguns pelo menos, têm sido expostos à pregação do Evangelho, semana após semana, domingo após domingo. Muitos foram alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus, se confiaram a Cristo como seu Salvador e agora ajuntam com Cristo, cooperando para a promoção do seu reino nesse mundo. Outros continuam como aquelas multidões. Seria esse o Cristo? Mas permanecem como se encontram, e para esses a advertência: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. E muitos, infelizmente, não digo aqui, mas muitos ouvem o Evangelho e permanecem endurecidos no seu coração e atribuindo essas obras que Cristo realizou, tão evidentes, tão contundentes, acerca da sua divindade e de que ele era de fato o Messias prometido, o Salvador do mundo, a esperança das nações, a forças espirituais do mal, ao maligno ou a qualquer outra coisa que não a genuinidade da obra e a veracidade que ele era de fato o Messias prometido, o Salvador do mundo. Que Deus nos abençoe, seja misericordioso e gracioso, e que ninguém endurecido se endureça no seu coração. Não é nem necessário. Se por um lado é difícil cometer um pecado contra o Espírito, porque pecadores, por mais pecadores que sejam, podem ser perdoados e redimidos quando se arrependem dos seus pecados. Por outro lado, aqueles que na prática rejeitam o Evangelho, não aceitam o Evangelho, e no outro domingo também não, e no outro não, e também não, e nem no mês, e nem no outro ano, eles estão exatamente no caminho do pecado contra o Espírito, ou seja, a rejeição deliberada, determinada, obstinada, quanto mais definitiva, final da obra do Espírito Santo, salvadora, iluminadora e convencedora da iniquidade e do pecado.